Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é domingo, dia de escola dominical, dia de nós estarmos estudando a palavra do Senhor. E nós temos estudado a revista Em Marcha, Legados de Fé. E hoje nós vamos ver a lição número 23, Bíblia, Deus fala conosco. Dois textos da palavra do Senhor para nossa meditação nesta manhã. O primeiro está em João, Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, que diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O segundo texto está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, e diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ok? Bíblia, Deus fala conosco. A Bíblia, ela é fonte de orientação para a vida de toda pessoa cristã. Ela é a palavra de Deus e por meio deste livro Deus fala com o seu povo. Sendo tão essencial para a nossa vida, deve ser usada com responsabilidade, sabedoria e prudência. São boas amigas da leitura bíblica. Embora não tivesse em suas mãos uma Bíblia, como a conhecemos hoje, o nosso Mestre Jesus conhecia, cria e praticava as Escrituras. A Bíblia, ela é o registro da experiência do antigo povo de Israel e das primeiras comunidades cristãs com Deus, e narra como ele se manifestou durante vários períodos históricos até ser revelado em Jesus Cristo como Senhor e Redentor do mundo. Muito mais do que um conjunto de livros, porque esse é o significado grego para biblos, livros. Ela é a palavra de Deus viva e eficaz. É isso que nós lemos nesse segundo texto de Hebreus 4, versículo 12. Ou seja, queridos, a Bíblia não é um livro qualquer. Ela é um livro que tem a revelação do Espírito Santo para nossas vidas. Ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. O Salmo 119 nos apresenta muito de seus atributos e benefícios. O Salmo 119 apresenta a Bíblia, a palavra do Senhor, como a lâmpada para os pés e luz para os caminhos, no versículo 105. Do versículo 98 ao 100, o Salmo 119 diz que ele traz sabedoria e prudência. Também conserva a pureza, no versículo 9. Gera integridade de coração, no versículo 7. E está firmada nos céus, versículo 89. Ou seja, o que foi inspirado pelo Senhor a homens fiéis foi aprovado no céu. Ela está firmada nos propósitos eternos de Deus para nós. A Bíblia foi escrita por homens e mulheres como nós, pessoas que faziam parte de uma comunidade que, preocupadas em fortalecer a fé do seu povo, escreveram o que viram, ouviram e testemunharam de suas próprias experiências, transmitindo-as na inspiração de Deus. E essa palavra está confirmada em 1 João, no capítulo 1, versículo 3. Antes de serem escritos, muitos relatos foram transmitidos oralmente entre as pessoas e comunidades de geração em geração, o que contribui para a formação e organização da Bíblia. A fim de facilitar a leitura desses textos nas celebrações, foi organizada uma lista de livros e escritos que aos poucos foi adquirindo autoridade entre o povo como revelação da vontade de Deus. É importante entendermos isso, queridos, que
que a Bíblia não é apenas um livro histórico, ela contém a revelação de Deus para as nossas vidas. Por isso, ela tem como um nome, a Bíblia tem como um nome Escritura Sagrada. Só mais tarde é que muitos desses relatos foram organizados e escritos formando o cânon bíblico. Então, o que significa cânon? É a palavra grega que quer dizer lista ou norma. Por isso, até hoje se fala em livros canônicos para indicar os livros daquela lista. Os livros canônicos era a norma de fé e de vida do povo de Deus. Ora, esta lista de livros sagrados recebeu mais tarde o nome da Bíblia. Aqui, queridos, nós entendemos que a Bíblia é a norma de fé e de vida do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem continuidade na minha vida e na tua vida. E nós, querido, vivemos de acordo com a palavra de Deus. Ela deve ser norma para nós podermos viver. Viver para expressarmos a vontade de Deus nas nossas vidas. A expressão Antigo Testamento vem do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 3,14. Para Paulo, o antigo se tornava novo por meio da vida nova e do olhar novo nascidos da conversão para Cristo na comunidade. 2 Coríntios 3, versículo 16. Paulo lia e interpretava os livros do Antigo Testamento com este novo olhar. Não parava na letra que mata, mas buscava o Espírito que comunica a vida, ou seja, que vivifica. 2 Coríntios 3, 16. Instruídos e direcionados pelo Espírito Santo, quando nós lemos a Bíblia, ou seja, há uma frase que diz que a Bíblia fechada, ela é um livro qualquer, mas ali é como um livro qualquer, mas ela é aberta. É Deus falando conosco, porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e nos traz a revelação da palavra de Deus. Quando nós lemos, devemos estar então antes orando, buscando a direção e o esclarecimento de Deus, para que tudo que a gente venha ler na Bíblia tenha aí o discernimento e a revelação do Espírito Santo para nós. Jesus, desde o início do seu ministério, revelou intimidade com as Escrituras, usando-as para responder a Satanás durante a tentação no deserto, relatado lá em Mateus 4, 1 a 11, e na sinagoga em Lucas 4, 16 a 21, e no templo em Lucas 19, 45, 46, entre outros textos. A Bíblia é para nós, o povo cristão, o caminho mais seguro para o conhecimento da vontade de Deus e por ser viva e eficaz. Ela provoca profundas mudanças em nosso modo de ser e viver. Queridos, isso para nós tem que falar profundamente, porque ao lermos a palavra, inspirados e direcionados pelo Espírito Santo, ela tem que produzir em nós uma mudança de vida. Primeiro, uma mudança de pensamento, que é a metanoia, mudança de raciocínio. Agora nós pensamos e agimos, direcionados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, para transformar nossa vida, as nossas famílias e o lugar aonde nós estamos inseridos. Através da Bíblia, Deus está sempre atuante. Por isso, é Ele mesmo quem nos confronta por meio da sua palavra, que nunca deixa de produzir resultados. Ora, ela traz salvação, ora, julgamento. A leitura bíblica é, portanto, indispensável para a pessoa cristã. Ela deve ser o padrão pelo qual avaliamos a experiência, a razão e a tradição na vida cristã. Por ela encontramos esclarecimento e revelação da vontade de Deus. A Bíblia precisa ser lida, tanto para conhecimento geral, que é o que está escrito para nós lá em 2 Timóteo 2,15, como para buscar instrução, direção e correção. Um aspecto importante da leitura é o devocional, do qual encontramos instrução e revelação,
para edificação e sustento da vida cristã. Nesse sentido, como sustento, nós precisamos entender que a Bíblia nos alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito. Então, de que forma nós devemos ler a Bíblia? Em primeiro lugar, em atitude de adoração, com reverência e sem pressa. Precisamos buscar um tempo especial, um tempo específico, um lugar tranquilo para isso, sem interferências, e reconhecer o poder e a inspiração da palavra. Portanto, a primeira atitude ao lermos a Bíblia deve ser de adoração. Depois, ela deve ser lida sistematicamente. É importante estabelecer horários, criar planos de leitura e fazer registros daquilo que vai sendo revelado para a nossa vida. E esta porção como alimento para nós é o maná que Deus deu ao deserto. Ela tem uma porção diária para cada um de nós. Por isso nós precisamos tirar um tempo com reverência, com adoração, e diariamente Deus vai falando conosco. Também uma das atitudes que devemos ter como servos e servas do Senhor ao lermos a Bíblia é reflexivamente. Pedimos a direção e a instrução do Espírito Santo antes de iniciar a leitura. Examinarmos nossa vida à luz da palavra lida. Devemos ler o texto procurando exemplos a seguir, pecados a evitar, mandamentos a obedecer, promessas a esperar, o que podemos aprender sobre Jesus e sobre o que devemos orar a partir da leitura da Bíblia. Ou seja, queridos, é parâmetro, é direção para quem quer viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Nós devemos, então, encontrar todos esses parâmetros e direção através do Espírito Santo na Bíblia. É importante também, acima de tudo, aplicar na nossa vida o ensino, porque não adianta só ler e saber que está na Bíblia, mas nós precisamos aplicar cada uma das palavras reveladas através do Espírito Santo no nosso cotidiano, na nossa vida. Isso deve mudar as nossas atitudes e, se possível, compartilhar a palavra com outras pessoas. Esse é o desejo do Senhor, que através de nós venhamos a difundir, a proclamar, a ensinar outras pessoas o caminho da salvação e de como viver uma vida plena e abundante, tendo como direção a palavra do Senhor. Também um outro aspecto que nós podemos ler a Bíblia é coletivamente. É importante aproveitar os encontros comunitários e os ensinamentos adquiridos pela leitura em comunidade, em espaços como culto, estudos bíblicos, escola dominical, não é? Podemos também, através dos pequenos grupos do discipulado, e hoje podemos também utilizar os recursos como a mídia para estudarmos a palavra do Senhor, e assim nós somos edificados. E para darmos significado à leitura da Bíblia, devemos fazê-lo regularmente, como John Wesley fazia, o fundador do movimento metodista, com unidade de propósito, ler não por curiosidade, mas para conhecer a vontade de Deus. Com correlacionamento, comparar a Escritura com a Escritura, isto é, relacionando os textos bíblicos entre si. A Bíblia, ela se discerne, ela se explica pela própria palavra. Um texto está ligado ao outro e não deve ser lida de uma forma isolada, mas com o coração aberto e com o espírito ligado ao Espírito do Senhor, que ele nos traz a sua revelação. Também deve ser com devoção, pedir e receber a direção do Espírito Santo. E resolução, colocar em prática o que nós aprendemos e o que nós vamos ler e que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Portanto, queridos, não importa a época, Deus fala e se manifesta por meio da sua palavra. Por ela, ele alimenta e sustenta o seu povo, acrescentando a fé. Ela é a sabedoria de Deus que tem poder de salvar as nossas vidas.
Isso está em Tiago, no capítulo 1, versículo 21, e nos transforma em pessoas e cidadãos do reino de Deus. Portanto, a Bíblia ela é digna de toda a aceitação. Quero terminar com você nesta manhã, para concluirmos e entendermos que na Bíblia ela encontra nela os princípios da fé cristã. Ela nos revela Deus e, acima de tudo, o seu grande amor. No processo de reconhecermos mais as Escrituras, não podemos nos esquecer de buscar sempre a inspiração divina através do Espírito Santo, com quem ensina. Lá em João, no capítulo 14, Evangelho de João 14, versículo 26, nos afirma isso. Ele traz luz espiritual para a correta compreensão e percepção da presença divina em cada texto escrito na Bíblia e na palavra do Senhor. Quero ainda fortificar e te fortalecer para que você não se esqueça que as tentações que Jesus sofreu no deserto foram vencidas através da palavra do Senhor. Entenda, você vai vencer o inimigo, vai ser mais que vencedor através da palavra do Senhor. Te conclamo a ler a palavra do Senhor, a meditar, a orar, a buscar a revelação do Espírito Santo para que ele te fortaleça. Nesse tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, precisamos ler e meditar na palavra do Senhor. Amém, queridos? Te conclamo agora a orar, a buscarmos em agradecimento ao Senhor por preservar durante todo o tempo a palavra do Senhor, né? Esses milênios aí, a palavra do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te agradecemos por essa carta de amor que tu escreveste para nós e por tê-la preservado em amor a nós. Ela falou, fala e falará até o fim do mundo. Nós te agradecemos, Senhor, e queremos colocar a nossa vida diante de Ti, a nossa casa diante de Ti, a nossa fé e a certeza de que nós estamos caminhando de acordo com a Tua vontade e a Tua palavra revelada. Nos ensina, Senhor, a caminhar debaixo da Tua palavra. Nós te agradecemos pela leitura da palavra, pela meditação nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor seja uma realidade, uma constante na sua vida, em nome de Jesus. Amém.